Oi gente, eu estou aqui de novo nesse próximo vídeo para trazer para você uma palavra sobre experiência com Deus. Isso mesmo, experiência com Deus. E para começar essa palavra, eu quero contar para você um pouco da minha experiência com Deus. Às vezes, a experiência gera esperança, a esperança gera fé, e a fé gera perseverança. Meu amado, eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha aproximadamente 17 anos de idade, um jovem ainda. E o que eu então comecei a procurar com Deus? Experiência. Se você é um jovem, está ouvindo essa palavra, quero falar para você, jovem, que nesse momento está à procura de aventuras. Muitas aventuras, porque o jovem ele é aventureiro. O jovem é cheio de adrenalina, procura aventuras. E eu quero dizer para você agora, nesse momento, alertar você que nem só de aventura, que nem só de adrenalina vive a vida do homem, vive o jovem. Eu tinha 17 anos de idade quando eu aceitei e converti ao cristianismo. E o que eu procurava no cristianismo? Nas religiões, eu procurava experiência. Eu procurava querer saber se Deus realmente existisse na minha vida, na vida das pessoas, e se a palavra de Deus era verídica. E eu comecei então a ler a Bíblia. Quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia. Fui lendo a Bíblia e comecei a buscar a Deus. Foi a hora que dentro da Bíblia eu vi escrito Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler com você aqui, compartilhar com você essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que diz aqui a palavra? A palavra diz aqui: a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, um som, como um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em cima dessa palavra aqui, meu amado, eu comecei a buscar uma experiência com Deus. Eu, novo convertido ao cristianismo, de pouco não conhecia bem os segredos da palavra de Deus, os mistérios da palavra. E eu então comecei a orar, aprender a orar. E eu comecei a pedir a Deus que se isso aqui fosse verdade, que acontecesse comigo. Se Deus quisesse, ou tinha a proporção, ou chamado, que eu pregasse a palavra de Deus, Ele tinha que me provar se verdadeiramente a palavra de Deus seria a palavra de Deus, ou seja, seria a verdade. Se aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles falaram em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse, eu queria também receber isso que estava aqui
na vida da igreja, porque aqui começava a igreja. Jesus comprou a igreja com preço de sangue, e aqui começava a igreja de Jesus. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Esse convenceria o homem do pecado, esse que ia convencer, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então, meu amado, eu comecei então a orar, a fazer jejum, a buscar a Deus, para me ter essa experiência. Foi quando que eu me lembro, eu estava com 17 anos de idade, quase ao 6º mês de convertido, se preparando para descer as águas. Numa igreja no interior de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, onde eu estava ali nessa igreja, e ali eu frequentava os cultos, frequentava o ministério jovem, frequentava a igreja, quando de repente, juntamente com os jovens ali, nós nos reunimos para orar. Eu me lembro que tinha 6 meses que eu estava no cristianismo, e eu ainda não sabia orar direito, e os jovens então me chamaram para a oração. Essa oração era feita unânime. Vários jovens se reuniam, aproximadamente de 15 a 20 jovens se reuniam para a oração. E eu então entrei dentro daquela oração. E na minha mente, no meu subconsciente, eu tinha a esperança e a fé e a certeza de que se Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é real, que Ele me provasse, Eu queria ter uma experiência no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meu amado, comecei a cobrar isso de Deus. Eu sei que por volta de 6 horas da tarde, às 18 horas da tarde, nós nos preparávamos para orar. Nos preparávamos, eu e os jovens, para orar, atrás da igreja, num espaço preparado para a oração, atrás dessa igreja. Quando estava ali todos os jovens reunidos, e eu, novo convertido, estava ali juntos. Eu lembro que os jovens pediram, o líder ali que estava liderando esses jovens pediram que todos se reunissem para a oração. E que aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, que não tinham provado ainda essa experiência de falar em novas línguas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que dobrasse o joelho diante ali da roda de irmãos, diante das orações. E eu fiz isso. Meu amado, você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Eu estou falando aquilo que é verídico, aquilo que aconteceu. Agora você não é obrigado a acreditar. Porque se você não quer acreditar, porque você não tem experiência com Deus. Quando você busca uma experiência com Deus, aí você acredita. A sua fé produz perseverança. A sua fé produz confiança. Isso quando você busca experiência com Deus. E eu busquei. Então, se você quer acreditar no poder de Deus, você tem que buscar experiência. Meu amado, eu me lembro que eu dobrei o meu joelho ali junto daqueles varões e varoas. E começamos a orar. Eu me lembro que eu comecei a glorificar a Deus. Eu glorificava a Deus, eu dava glórias, eu dava glórias, eu dava glórias a Deus e aleluia. E ali o meu corpo suava. A minha veste podia torcer que saía água. De tanta água que saía do meu corpo. De tanto fogo que eu sentia dentro de mim. A minha mente estava infrutífera, porque eu glorificava pelos lábios. Aí, meu amado, eu lembrei do que eu tinha lido na Bíblia. Por isso que é importante você ler a Bíblia e confiar e fazer prova com Deus. Eu li na Bíblia, no livro de Coríntios, que fala: quando glorificar a Deus, glorifica também no Espírito, para que o seu Espírito não fique infrutífero. Eu comecei então a glorificar a Deus nos lábios e no subconsciente, no Espírito, na mente.
Foi a hora, meu amado, que o meu espírito saiu do meu corpo. Eu vi o meu espírito sair do meu corpo. Eu estava com os olhos fechados, eu estava de joelhos, cabeça no pó, no chão. O meu espírito saiu do meu corpo, eu vi o meu corpo no chão, eu vi os jovens pequenininhos orando em minha volta e em cima deles, em cima da cabeça de cada um deles que estava em círculo, eu via um círculo de fogo. Eu vi uma aliança de fogo em cima deles. Era fogo. Pela primeira vez eu tive contato com o mundo espiritual. Meu amado, a minha língua começou a enrolar. Sem eu fazer força, sem eu ficar imitando alguém. A língua começou a ficar dura, endureceu, enrolou, entrou dentro da minha garganta. E eu comecei a passar aperto. Eu comecei a ficar sem entender o que estava acontecendo comigo. Meu amigo, então, meu amado, meu irmão, eu continuei glorificando a Deus em outras línguas que nem eu mesmo sabia que língua que era. Era uma língua que eu nunca tinha visto na face da terra. Eu comecei a glorificar a Deus. Na minha mente eu sabia que eu estava glorificando a Deus, mas uma língua que eu não estava entendendo. E o meu espírito foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quanto mais o meu espírito subia, mais o meu corpo ficava pequenininho. E eu via a terra, eu via a bola, a terra redonda, eu via até eu ultrapassei os limites dos céus da terra. E eu via, quanto mais eu subia, mais os jovens ficavam pequenininho, meu corpo ficava pequenininho e eu ia desaparecendo nos céus. Quando de repente eu vi duas portas, uma porta larga, uma porta estreita, nos céus. Eu não sei se era nos céus, aonde que estava, mas eram duas portas grandes. Grandes, eu digo assim, uma larga e uma estreita. A porta larga se abre e a porta estreita também. Somente da porta estreita, meu amado, sai uma mão com uma veste branca. Eu não vi o rosto, eu não via o corpo, eu via só a mão com uma veste branca. E nas pálpebras, na palma, no meio, entre o meio da mão com o punho, eu via um furo. Tinha um furo. Um furo, meu amor. Tinha um furo. Um furo que eu não sei se é de pregos, eu não sei se é de cravos, mas tinha um furo nessa mão. E essa mão estendeu para mim e disse: venha. Eu fui em direção àquela porta. E quando eu estava quase chegando naquela porta, eu fiquei com medo de entrar. Me deu medo de entrar. E eu voltei igual um relâmpago para o meu corpo. E aí minha língua desenrolou. E eu falei glória a Deus, aleluia. E comecei a rir. E fui rindo. Entrei na igreja rindo, saí dali rindo. E eu não conseguia parar de rir. Eu ficava com gargalhadas altas dentro da igreja, fora da igreja, na rua, onde eu andava, onde eu estava, eu não conseguia parar de rir. Era uma alegria muito forte, muito contagiante, que eu não conseguia parar, eu não conseguia que o meu corpo parasse de rir, de sentir aquele gozo, aquela alegria no meu coração. Aí foi a hora que eu consegui só parar de rir depois do culto. E eu procurei o pastor para saber o que era que estava acontecendo comigo. O pastor disse: você foi batizado com o Espírito Santo. As línguas que você falou está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aí você creia e tenha fé que você foi batizado com o Espírito Santo e a palavra de Deus cumpriu na sua vida. Meu amado, eu lembrei na hora que eu tinha orado, eu tinha jejuado, eu tinha buscado essa experiência. Eu tinha cobrado de Deus que se esse acontecimento de Atos dos Apóstolos 2 fosse verdade, que acontecesse comigo, para que eu possa ter a veracidade de pregar a palavra de Deus, com certeza que ela é verdadeira. Então, se você duvida
Que o Espírito Santo pode usar a tua boca, que o Espírito Santo possa te batizar, que você possa falar em outras línguas, você busque essa experiência que você vai conseguir. Porque eu consegui, eu busquei, eu clamei e consegui. Eu consegui ver e chegar nos altos dos céus. Eu consegui chegar na porta do céu, onde a mão de Jesus Cristo estendeu para mim. Meu amado, essa experiência também aconteceu na vida de Paulo. Aqui na Bíblia, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo, ele era perseguidor. Depois que Cristo subiu aos céus, a igreja continuou pregando, os discípulos continuou pregando. Foi quando a Bíblia nos relata que um homem perseguia a igreja. Um homem chamado Saulo. E a Bíblia diz que esse Saulo, ele perseguia a igreja. A igreja era perseguida, massacrada. Os discípulos eram massacrados. A igreja era perseguida por esse homem. E a Bíblia diz que esse homem, chamado Saulo, pediu carta para ir perseguir e destruir a igreja da região de Damasco. E a palavra diz que esse homem, chamado Saulo, trabalhava para o governo, trabalhava para o Império Romano. E na época quem imperava era o Império Romano. Quem imperava eram os líderes do Império Romano, judaico, gregos, etc. Então, meus amados, no caminho de Damasco, Paulo estava liderando um grupo de exército. Foi quando Saulo teve uma experiência com Deus. Jesus, porque Saulo, ele não andou com Jesus, ele não sabia nem como era a aparência de Jesus. Foi quando Saulo ouviu uma voz que falava assim com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu amado, Saulo caiu daquele cavalo. Saulo foi ao chão, foi por terra. Foi quando a hora que Jesus disse para ele: você vai descer em Damasco, mas não para perseguir, mas para ser pregador dos gentios. Você vai descer lá, mas não para perseguir. Agora você vai sentir o que é ser perseguido. E ele passou então a ser um pregador da palavra de Deus. Teve uma experiência com Cristo, com Deus como eu tive, e você também pode ter. Meu amado, quando ele desceu ali Damasco, ele passou a pregar então a palavra de Deus. Paulo escreveu muitas cartas, cartas aos Coríntios, aos Efésios, carta aos Colossenses, Tessalonicenses, e assim, Romanos. Então assim, Paulo começou então a ser Paulo, a ser pregador, escritor, defensor da causa de Cristo. Eu não estou aqui entrando em detalhes de toda a vida de Paulo, mas eu quero só apenas te mostrar que assim como aconteceu comigo, a experiência de eu receber o Espírito Santo e falar em novas línguas aconteceu também na vida de Paulo. Essa experiência, não só na vida dele, mas na vida de muitos e muitos outros, como o caso de Martim Lutero, um dos reformadores da igreja, fundador da igreja luterana na época da Reforma, em que ele subia as escadarias de Roma e Deus falou com ele: o justo viverá da fé. E logo depois dessa situação ele foi um grande reformador da igreja. Meu amado, isso aconteceu também na vida de muitos outros 300 anos depois de Cristo. Isso aconteceu, essas experiências continuaram acontecendo. Essas experiências continuaram acontecendo na vida das pessoas depois de Cristo. Depois de 200 anos, de 100 anos, 200, 300, 400, 500 depois de Cristo, até chegar os nossos dias. E hoje você pergunta e fala assim: por que existe tantas igrejas cristãs no Brasil e na face da terra? Eu digo para você, é porque no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi derramado o Espírito Santo. E todos começaram a ter coragem. E essa coragem só o Espírito lhe proporciona.
E logo depois da perseguição da igreja primitiva, em que o Império Romano assassinou e matou milhares e milhares de cristãos e apóstolos e seguidores de Cristo, a igreja passou a crescer cada vez mais. A igreja passou a prosperar. A igreja passou a crescer. A igreja veio ser reformada pelos reformadores até chegar aos nossos dias, meu amado. E a igreja está aí até hoje. Então, isso prova que Jesus veio há 2000 anos atrás e o seu nome continua vivo, continua sendo pregado por milhares e milhares de igrejas. E você ainda duvida? Você ainda duvida da existência do Espírito Santo? Da existência de Jesus? Da existência da experiência com Deus? Se você quiser buscar uma experiência com Deus, você vai ter. Eu estou te dizendo como profeta, como homem de Deus, que você terá se você buscar essa experiência. Eu quero fazer um desafio para você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Eu quero fazer um desafio. Jejue, dobre o seu joelho no seu quarto, aonde você estiver, no monte, aonde você quiser, onde você estiver. Dobre o seu joelho e faça uma prova com Deus. Deus, se essa palavra é verdadeira, eu quero sentir, eu quero ver que o que está escrito nela vem acontecer comigo. E vai acontecer, meu amado, vai acontecer. Porque você vai fazer essa prova com Deus. Vai acontecer no nome de Jesus. Este é o testemunho, a experiência que eu passo para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus. E que isso possa te ajudar. Você jovem, você criança, você adolescente, você que está na presença de Deus, você que não está. Que isso possa te ajudar a conhecer mais o nosso Deus, a conhecer mais o Deus da Bíblia, a conhecer mais o Deus da palavra. Às vezes você acha que a palavra foi escrita por mão de homem. Às vezes você pensa assim, essa palavra não é verdadeira, essa Bíblia já tem anos e anos, não é verdadeira, os cristãos estão pregando e nada acontece. Façam a prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Faça, se essa palavra for verdadeira, eu quero que aconteça comigo. E vai acontecer, porque é verdadeira. Não existe outra linha de verdade a não ser a palavra. Essa palavra foi passada de geração em geração até chegar à nossa época. Então, meu amado, faça uma prova com Deus que você vai ver que é verdadeira a palavra. Eu estou dizendo diante de Deus. E eu agradeço agora a Deus pela sua vida e oro por você no nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, que o Senhor venha provar para as pessoas que estão duvidando, que às vezes não acreditam na veracidade da palavra, o Senhor venha provar que é verdadeira. Que esta pessoa, meu Deus, possa ter força, esse jovem, essa mulher, essa criança, adolescente, venha ter força de buscar essa palavra, de buscar essa verdade, no nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço e peço a libertação e a salvação para essas pessoas. E que eles possam aumentar a fé deles, que esse vídeo, essa mensagem possa aumentar a fé das pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em nome de Jesus. Abrace a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.